Hoje no Brasil existem 17 milhões de pessoas com depressão, diagnosticadas com depressão. Para você, quais seriam as fontes desse mal-estar contemporâneo? Começa com um problema que chama-se Freud. O problema é que Freud não gostava de filosofia. Tá tudo errado o mal-estar na civilização. Tá tudo errado. O sofrimento move a vida, o sofrimento é bacana. O problema da psicanálise é tratar o sofrimento mal. A psicanálise quer diminuir o sofrimento humano? Eu acho que devia aumentar. Sério? Claro! É o sofrimento que nos move. Então eu não tenho que buscar o sofrimento, mas eu não tenho que achar que eu tenho que acabar com o meu sofrimento. Não sou eu que acabo com o meu sofrimento, é o meu sofrimento que acaba por ele. O sofrimento tem um processo no seu corpo, ele tem um processo de maturação no seu corpo, e ele se elabora e ele termina. Nós não queremos dar o tempo do sofrimento no corpo, que é um rastro do sofrimento que rasga a sua alma para ela ficar mais larga. Sofrer, uma das razões do sofrimento, é o rompimento da alma para ela se tornar maior. E quando a alma se torna maior, ela cabe mais mundo, ela permite mais contradição. Então uma pessoa amadurece quando ela lida melhor com o sofrimento. Nós somos uma sociedade infantilizada, infantiloide, porque quando nós sofremos, mas dá piti. Que piti aguenta, suporta? Que porcaria de ser humano é esse que não aguenta sofrer? Então quer dizer que o sofrimento vem, eu tenho que comprar para acabar o sofrimento. Eu tenho que amar para acabar o sofrimento. Aí você... Automedicar. Automedicar. Não, eu nem cheguei a esse ponto, que isso é grave, o que você falou no início. É gravíssimo esses milhões de pessoas aí que estão... 17. Entendeu? É um absurdo. Nós somos uma sociedade doente. Assim como nós temos a depressão aumentando, nós temos a arte encruando. Nós temos a vida sendo enterrada todo dia. Eu sou uma pessoa que gosta da vida. Eu não gosto de ser alegre. Eu não gosto de ganhar. Eu não gosto de ser feliz, eu gosto de viver, e viver é um kit completo. Quem gosta de viver, gosta da vida. Então eu não procuro o sofrimento, eu não preciso porque ele me procura. Ele já me procura bastante, eu não procuro o sofrimento de jeito nenhum. Agora, quando ele vem, eu pergunto, o que você quer de mim? Que aspecto da minha alma precisa crescer e se transformar? O que você quer me dizer, sofrimento? Aí eu converso com ele fica um tempo e vai rápido embora. Agora, quando ele vem, e ele vem da vida, ele vem da exterioridade, ele vem do choque do homem com a civilização e com a natureza e das relações. Só que esse choque, ele vem para a minha alegria. Então, o que é alegrar-se? É ser capaz de sustentar o infinito. Porque quem é o homem diferente dos outros animais? O homem é o único animal que sabe que vai morrer. O homem é o único animal que vê a exterioridade, vê onde ele está vivendo. Ele vive e sabe que vive. Então todo homem carrega nas costas o infinito. Aí eu pergunto, quem é o homem bacana? É o que suporta o infinito. E isso implica na capacidade de ser resistente, de suportar, de aguentar. Não, eu sou criada comprando, amando, que aí você mata o seu amor, né? Porque você quer amar para parar de sofrer. Sim. Aí você pega o amor, engole, mata, sufoca e não consegue ficar mais do que 1 ano ou 2 anos com alguém, porque você matou o seu amor de tanta ansiedade para salvar sua vida. Ou você se medica. Não só se automedica, não. Uma psiquiatria indiscriminada, pessoas que indicam medicação sem sequer ter noção do momento da vida que essa pessoa está passando. Essa pessoa fica, às vezes, deprimida por medicação, sim. Entendeu? Excesso de medicação. Então, há uso indiscriminado de medicação, há uso indiscriminado de drogas lícitas e ilícitas. Então, o que nós não temos na civilização? O valor da vida. E a vida implica em ganhar e perder. A vida está além do ganho e da perda. O que me faz bem não é ganhar ou perder. O que me faz bem é ser potente para viver. E isso é bacana. Eu agradeço a cada um dos meus sofrimentos. Eu não abriria mão de nenhum deles. Nenhum único. E mais, se a minha vida está muito reta demais, eu arrumo logo um abismo para me jogar. Consumismo, falando dessa questão de lidar com o sofrimento, de fugir do sofrimento, que é uma postura hegemônica, né? Estou sofrendo, como vou fazer para acabar com isso? O consumismo se apresenta como uma alternativa, como você colocou a questão do comprar. E hoje em dia, Viviane, a gente percebe que para além do consumo de bens e serviços, hoje se vende formas de vida. Querem vender para a gente como ser o melhor profissional, como educar os filhos, o que comer, como vestir, como se portar, né? Há uma comercialização de estilos de vida. E isso empobrece muito
a existência. Como resistir a isso? O problema é que isso começa com Platão, né? Quem inventou isso foi Platão. Platão não inventou o ideal, o modelo. A ideia não é um modelo. A transcendência. Quer dizer que se eu estou aqui, eu sou apenas uma cópia, porque existe um modelo ideal. Então o que eu faço? Eu busco sempre o ideal de mim, né? Então eu estou sempre buscando um ideal. Então ao invés de usar como Nietzsche usa essa frase tão bacana, grega, que é tornar-se o que se é, do Píndaro, ao invés de ele usar tornar-se o que se é, o que é tornar-se o que se é? Eu não tenho o ideal de mim, Viviane, nenhum ideal de mim. Inclusive, eu nunca sonhei ter esse reconhecimento que você fala no seu texto. Nunca na minha vida, sequer imaginei que alguém fosse dizer coisas tão bonitas de mim. Nunca sonhei com isso, nem no meu mais alto delírio. Eu apenas corro atrás de dar vazão ao que em mim sobra, escorre. Entende? Viver, receber, eu tenho que devolver. Então eu tenho que devolver da melhor maneira. Enquanto isso eu estou vivendo, estou me elaborando e estou crescendo. Me interessa viver e não ser alguma coisa para você, para o mundo, para o universo. Então, se você torna-se o que você é, quer dizer, você eternamente está em busca de algo que você é, mas que você não tem noção. Então, enquanto isso, você se inventa, você se constrói, não se descobre, né? Agora, se eu tenho a ideia de mim e das coisas como um ideal, eu quero sempre encontrar uma essência pura que é minha e que eu tenho que achar essa coisa que pré-existe a mim, entende? Isso é que, no fundo, vai sustentar o contemporâneo ainda. Olha que coisa incrível, né? Como a gente nunca acaba com Platão. Hoje, nós trabalhamos com ideias extremamente platônicas, né? Então, ao invés de eu viver o que eu vivo, o que eu tenho, quero dizer, se meu filho odeia Nietzsche, a brincadeira que eu faço em aula, odeia Nietzsche e adora Platão, é o meu filho. Eu não tenho que querer que meu filho goste de Nietzsche como eu gosto. Então o que eu faço? Eu tenho um ideal de filho. Meu filho tem que ser aquilo que eu imagino. Se ele não é, eu não suporto como filho, porque ele tem que ser aquilo que eu sonhei. Eu sofro. Exatamente. Se você é meu amigo, eu quero que você seja um ideal bom. Como é que você é meu amigo e fala isso? Como é que você é meu marido e faz isso? Como é que você é... Peraí, mas cada um é um. Entende? Então, na verdade, a gente compra ideais há 2.500 anos que a gente vive dessa porcaria. Felizmente o mundo está desabando em nossa cabeça. E as pessoas ficam reclamando do contemporâneo, porque o contemporâneo está fragmentado. Está fragmentando a tirania do pensamento. Está fragmentando essa noção de verdade que acaba com a nossa vida. Porque você não vive a vida, você vive ideal de vida. Então, felizmente, nós vivemos um caos difícil atualmente, mas felizmente os valores estão desabando e tudo que foi construído até agora está desabando. Porque nós vivemos uma sociedade tradicionalmente excludente. E ninguém está incluído nela. Ninguém. O modelo é tão excludente que ninguém mais ficou incluído. Você disse numa entrevista que a expansão demográfica e o avanço tecnológico aproximou os excluídos sociais dos incluídos. E que essa aproximação não veio seguida de uma redistribuição de renda. E, por conta disso, a violência emerge, aparece e cresce. Essa afirmação sua quer dizer que a violência é fruto da desigualdade social? Não há dúvida. Não que a violência seja só fruto disso, não. A violência é própria, por exemplo, da tsunami, né? E a tsunami não tem moral nenhuma. Ela vai, destrói, mata um monte de gente, mas não é o mal. A Terra está se ajeitando nas suas camadas tectônicas e aquilo é violento. A vida é violenta. A violência não é da cultura e da sociedade, é da natureza. A cadeia, a gente não gosta disso, né? A gente é tão elegante, a gente não gosta de tocar nesse assunto, né? Mas quando você compra uma carne, você matou aquele animal. Ah, eu não matei, pagou alguém para matar. Então, olha só, você levanta de manhã, faz o seu café da manhã, mas quando chega no seu almoço, você pagou alguém para pegar um pedaço de pau, bater na cabeça de um animal, cortar ele, a carne dele, fritar e você comer. Todo dia você comete violências contra os animais, contra a natureza. Olha a cadeia alimentar, né? Uma vez eu vi uma cena, queria mostrar para meu filho pequeno, devia ter 2 anos, 3, a gente, vamos ver uma coisa bonitinha e tal. Eu falei, vamos ver Mundo Animal, não é Mundo Animal, Animal Planet, né? Vamos ver aquela coisa que na minha época tinha um programa chamado Mundo Animal, mas é um Animal Planet, canal. Ah, lindo, de mãozinha dada com meu filhinho. Aí eu vejo uma cena que é um elefante bebê se perdeu da mãe e leões adultos atacando ele. Então aquela molinha, carninha, ele era enorme, mas aquela carninha molinha. Então a cena que eu vi, que eu fiquei apavorada, foi o elefante mordia o bicho e puxava. Você não tem noção da crueldade que era aquela cena. Eu paguei na hora, falei, nunca mais vejo Animal Planet. Então, a gente é muito
A gente é muito falsamente elegante, sabe? Não, a violência está na cultura de um homem contra outro. Não. A violência é um fenômeno da natureza. O que é violento? Violento é tudo que é excessivo, tudo que foge ao seu controle, ao seu domínio, né? Então, a alegria pode ser violenta se ela é excessiva e descontrolada. A bondade pode ser violenta. A defesa da natureza pode ser violenta e agressiva se ela for excessiva. A luta por direitos humanos, a luta por uma sociedade mais justa, já matou mais gente do que a luta contra o capital internacional, entendeu? Quero dizer, às vezes as pessoas no maior boa vontade, no maior amor, estão criando uma causa, lutando pela causa, mas ficam tão obstinadas por essa bondade que acabam produzindo atrocidades com o retorno. Outra coisa é você ser um ser humano encruado, apertado, amassado, sem possibilidade de vida, tendo sua existência impedida, o seu crescimento pessoal, o seu autodesenvolvimento impedido por não ter nenhuma condição objetiva de vida, nenhuma. Você é humilhado financeiramente, moralmente, humanamente. Então você, durante anos, acumula o seu amor invertido, a sua alegria invertida, e você entra numa escola e mata 13 crianças. Isso é a nossa violência contemporânea, que é 10 vezes mais violenta que a da natureza. Falando dessa questão da natureza, a Rio+20 se aproxima, a conferência internacional sobre o desenvolvimento sustentável. E quando se fala dessa questão, dessa problemática do meio ambiente, pode-se falar do desmatamento da Amazônia, passando pela emissão de gases do efeito estufa até o massacre de golfinhos no Japão, sempre que se toca na questão ambiental, que é uma crise contemporânea, se faz oposição entre homem e natureza. Se coloca um homem que agride, um homem que degrada, um homem que explora, e uma natureza que vai respondendo na mesma medida a essa ação humana. Eu já ouvi você dizer que não há, que é um equívoco fazer essa oposição homem-natureza. Por quê? Eu adorei sua pergunta. Esse é o centro da discussão sobre sustentabilidade e que ninguém toca. Enquanto o homem quiser defender a natureza, não tem resultado. O homem é natureza e é animal. E a gente não gosta dessa ideia, a gente odeia, a gente quer um destino platônico. Eu sou produto de uma ideia superior. O homem tem sobre si mesmo uma ideia muito superior àquilo que ele mesmo consegue ser no seu dia a dia. Nós somos muito menores, muito mais mesquinhos, muito mais restritos do que aquilo que a gente gostaria de ser. Então, o que a gente imagina? Filho de Deus, imagem e semelhança de um Deus que a gente mesmo inventou. Porque eu não estou dizendo que não tem Deus não, tá? Quem sou eu para dizer que Deus não existe? O que eu estou dizendo é que o Deus que nós cultuamos é a cara do nosso narcisismo. É onipotente, onipresente, onisciente, que faz tudo. Então não é não, eu até sou uma pessoa que gosta do sagrado, respeito profundamente. Mas os usos que se fizeram disso, né? Os usos disso são horrorosos, são horrorosos. Então, quem eu sou? Eu sou grande, maravilhosa. Eu tô mal, sabe por quê? Eu tô mal porque ninguém me descobriu, né? Porque no fundo eu sou incrível. Eu sou uma pessoa maravilhosa, mas ninguém me descobriu no fundo. Não tem fundo não, só tem raso. Você é aquilo que você deixa como rastro. Então eu fico idealizando e não exatamente enfrento isso. Então, o ser humano ele não suporta a ideia de que ele é natureza. Ele é filho de Deus e a natureza está para servi-lo. E hoje, nos encontros mais bacanas sobre o meio ambiente, permanece essa ideia. Nós, inteligentes, não podemos destruir a natureza. Nós somos tão grandiosos porque destruímos a natureza. Não, nós não somos grandiosos e nós somos natureza. Aí a gente começa a falar o que deve, que é... isso envolve não só meio ambiente, mas ética. Quando eu cuido do Rio de Janeiro, que eu amo essa cidade, eu sou capixaba, amo Vitória, adoro a minha cidade, mas eu saí de lá há 20 anos para vir para cá porque eu precisava de mais conflito, né? E o Rio tem mais conflito, mais contradição e mais movimento, me traz mais problemas do que Vitória, digamos assim. O Rio me dá mais dificuldade. Então eu adoro essa cidade com as suas dificuldades. Então, quando eu cuido do Rio, quando eu me preocupo com o Rio de Janeiro, cara, não é com o Rio de Janeiro que eu estou me preocupando, não, é comigo. Porque é o Rio que me salva quando eu estou na merda. Desculpe a palavra, mas aqui a gente não está tratando... Por favor. Quando eu estou na pior, entre o carpete e o taco, quando nada mais resta para mim, porque eu estou sofrendo, eu ando nesse Rio de Janeiro e ele me salva. Como é que eu posso destruir o Rio de Janeiro? Ele sou eu. Eu sou o Rio de Janeiro. Eu sou aquelas encostas que desceram de Teresópolis.
Eu fiquei uma semana de cama, porque meu corpo desabou junto com Teresópolis. Se os nossos políticos desabassem junto com Teresópolis, eles não tinham roubado todo o dinheiro para reconstruir Teresópolis e Petrópolis, como aconteceu agora em Nova Friburgo. Então, a gente tem que passar a entender que nós não somos uma identidade, uma unidade subjetiva. O meu eu, que tem que ser bonito, produzido, ficar famoso, ficar rico. Tem eu não, meu bem. Tem o mundo. Eu sou mundo. É o mundo que se vê quando eu vejo. É a natureza que se vê através dos meus olhos, das minhas ações. Então isso implica no conceito de responsabilidade com a natureza. Eu sou a natureza. Agora, se existe a natureza e eu vou proteger a natureza, essa superioridade do homem com relação à vida jamais vai fazer com que ele preserve. Para Nietzsche, interpretar o mundo é criar novos valores, novos sentidos para esse mundo. E quando isso acontece, quando essa interpretação acontece, o mundo passa a coincidir com a interpretação que damos a ele, com os valores que damos a ele. Ele vai dizer também, Nietzsche, que essa interpretação não é livre, que a gente não interpreta o mundo do jeito que a gente quer, que a gente não cria mundo como a gente deseja, mas existem forças e vontades que nos atravessam, que imperam em nós, que produzem essa interpretação. Que interpretações de mundo hoje, Viviane, você identifica como sendo depreciadoras da vida? Nós temos a tradição depreciadora da vida, sempre, com raras exceções. A história do Ocidente é uma história de depreciação da vida, sempre, sempre foi assim. A gente pode calcular os 1000 anos de Idade Média assim, porque não vale o mundo, vale depois da morte. Aí quando entra a modernidade, você permanece na mesma ideia, o mundo não presta, como não prestava na época da Idade Média, né? Que era melhor Deus, era melhor morrer, viver era se preparar para uma outra vida, né? Quando a gente está na modernidade, a gente tem a mesma história, só que ao invés de eu esperar uma outra vida, eu vou consertar essa. Então, o que é a modernidade, senão a ciência tornando o mundo ideal, né? Então, nós vamos acabar com o sofrimento, vamos acabar com a morte. Olha que coisa incrível, a gente sonhava em acabar com a morte. Temos 7 bilhões de pessoas no mundo, né? Daqui a pouco nós vamos ter que fazer uma campanha pela morte, né? Quero dizer, ninguém mais vai viver. Se todo mundo viver, ninguém mais... Olha que coisa louca. Se ninguém morrer, ninguém mais vive. Se ninguém mais morrer, ninguém mais pode nascer. Quer dizer que você prefere um mundo em que ninguém morre e não tenha mais criança? O mundo, já imaginou um mundo sem criança? Porque não pode mais nascer. Então, é um tipo de... A gente está vivendo a exaustão de um modelo. Então, olha que legal. Se nós vivemos 300 anos sonhando em não morrer, hoje a gente entende que os recursos do planeta nos impedem esse sonho. Então, nós vamos chegar a um tempo em que nós podemos conseguir não morrer mais pela ciência, mas nós vamos optar por morrer para que a vida continue no planeta de uma forma alegre. Então, nós nunca tivemos um tempo tão bom como o nosso. Nós nunca tivemos. Agora, o que é o ruim do nosso tempo? O ruim do nosso tempo é que eu lembro do John Lennon, eu me lembro de uma música para John Lennon que dizia resto de sonhos desabam sobre mim, é uma música brasileira, né? Então John Lennon disse que o sonho acabou, e eu, agora, é como se eu vivesse com um pedaço de sonho caindo. Então o que está acontecendo? Por que a gente sofre? Porque você está andando na rua, um pedaço de sonho, um fragmento cai na tua cabeça e te mata. Então nós passamos 2.500 anos de Platão até hoje tentando construir um mundo ideal, ou depois da morte, ou no futuro prometido pela ciência. E o que nós nos deparamos hoje? Com o fim do mundo ideal, com o fim da transformação do mundo nesse lugar bacana. Porque hoje a tecnologia, que é exatamente a produção máxima da modernidade, a gente tem hoje a tecnologia, ela mais te apavora do que te alegra. Então, você pensa assim, no futuro, vão clonar pessoas? Vão clonar órgãos? O que vai acontecer? Então, a gente tem muito mais medo do futuro do que expectativa de futuro. Que ótimo, né? Quem sabe agora, com medo do futuro, a gente começa a viver o presente, né? Então, enfim, hoje a gente vive uma transição duríssima, que vem da queda de um modelo único de mundo que predominou no Ocidente. Único, que o Nietzsche afirma, único, que é o niilismo. Sim. A vida não é boa, boa é algo que eu vou criar ou que vem depois da morte. Hoje tudo isso desaba, então é muito delicado hoje. Hoje a gente vive um caos de valores, de força, horroroso. Só que esse caos é um terreno fértil, porque o que está caindo já deveria ter caído há mais tempo. Para o Nietzsche, se não fosse a reforma protestante, no final da Idade Média teria caído igual hoje. Mas aí a gente retomou, reformou, né? Não devia ter reformado, devia ter caído aquilo ali para recomeçar, enfim. Aí a gente tem o caos que está abrindo para uma outra possibilidade. Essa é uma visão de mundo, uma interpretação de mundo, como você disse muito bem, que diferente. Qual é essa interpretação de mundo? O
que vale é a pluralidade, a multiplicidade e a diferença. Eu queria que você tentasse responder com um poema, com uma frase, com um verso, enfim, seu ou de algum outro autor. Pode falar também, mas se você conseguisse responder também com um poema, o que te faz levantar da cama todas as manhãs? O que é que te move, que você identifica como isso faz a minha engrenagem girar? Tem muitas maneiras de responder a isso, né? Infinitas, assim, mas eu vou dizer uma que é recente e que é do meu livro novo, né? Que se chama Calor. Sim. Então, a resposta talvez fosse o que me faz levantar de manhã, o calor, né? E que talvez esteja presente nesse texto. É por esse calor que as mãos continuam acesas, por esse fluir de febre nas mãos. Eu tenho mãos acesas e braços, e tudo ferve nos olhos e boca como ferida em brasa de amor. O amor ferve na pele, mas quem febre mesmo é a vida. A vida é o que ferve em minhas mãos. Belíssimo, belíssimo. Obrigada.